Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, tá certo? Estamos aqui hoje para mais uma revisão. Dessa vez é a nossa revisão de ciências para nossa provinha bimestral, tá certo? Nossa provinha de ciências, ela vai abordar apenas o capítulo 3, tá certo? Nós vamos colocar e estudar somente o capítulo 3. Tia, por que a gente não vai estudar o capítulo 3 e 4, já que a gente já estudou, né? Porque vai ficar muita coisa para vocês e a gente quer que vocês compreendam bem o conteúdo para que a gente possa seguir adiante nos capítulos seguintes, tá certo? Então vamos lá. Primeira coisa que vai cair na revisão de vocês, que a tia fez lá no caderno. Quais são os 5 sentidos do nosso corpo que a gente já estudou? A gente estudou a visão, que vai ser o que a gente vai mais trabalhar agora nessa prova, a visão e a luz, a audição, a olfação. Nós estudamos também a gustação, que é o gostinho das coisas, que a gente chamava também de paladar, tá certo? E nós estudamos o tato, que é o que a gente sente na nossa pele, não é isso? Então, esses são os nossos 5 sentidos, tá certo? Que a gente estudou, que a tia vai só perguntar quais são eles, mas a tia não vai adentrar muito a fundo nesse material, tá certo? A gente vai estudar sobre visão e as luzes, o que a gente pode enxergar, tá certo? Por que a gente precisa da luz? E a gente já estudou isso no capítulo 3, nós vamos abordar somente isso no capítulo 3, tá bom? Então, vamos lá. Qual é o sentido que nos permite enxergar as coisas que estão ao nosso redor? É a visão. A visão nos permite enxergar tudo que está ao nosso redor. Tia, se eu enxergo bem, mas se eu não estou em um ambiente luminoso que contenha luz, eu estou lá no escuro, eu vou conseguir enxergar alguma coisa? Vocês lembram daquela experiência que a gente fez com a caixinha, que eu botei o bonequinho do Mario lá dentro da caixinha? A gente não conseguia enxergar o Mario, né? Mesmo que estivesse um buraquinho lá pequeno na caixinha, a gente não conseguia enxergar, porque a luz não adentrava naquele espaço e aí a gente não conseguia enxergar, porque a gente necessita de uma fonte de luz para nos ajudar a enxergar as coisas ao nosso redor, tá certo? Então, o que é que nos permite, qual é o sentido que nos permite enxergar? A visão. E o que é a fonte que a gente precisa ter para poder a gente enxergar as coisas direitinho? Uma fonte de luz, seja ela natural ou artificial. Quais são as fontes de luzes naturais, tia? O sol, a lua. O sol e a lua são 2 fontes de luz natural que a natureza nos oferece, que a gente consegue enxergar através dela. Durante o dia, a gente precisa ligar a lâmpada na casa da gente para a gente poder enxergar? Não precisa, né? O sol, se a gente abrir a janela, abrir a porta, a gente consegue enxergar com a ajuda do sol. E durante a noite, apesar da lua às vezes não aparecer tão bem, ela, quando está mais iluminada, consegue nos ajudar quando a gente está num ambiente muito escuro, não é isso? Os materiais que fornecem luz pra gente, que são artificiais, podem ser uma luminária, um abajur, a lâmpada da nossa casa. Então, esses objetos, eles são considerados como os objetos artificiais que permitem nos ajudar a enxergar, que eles emitem luz, tá certo? Antigamente, as pessoas elas não tinham eletricidade, não tinham luz. Então, elas utilizavam os lampiões ou as lamparinas, né, que eram chamadas na época. Aí eles colocavam um pouquinho de óleo riscavam um palo de fósforo e colocavam fogo, e aí aquela lumináriazinha, aquele lampião, servia para iluminar o ambiente nas casas antigamente, onde não existia a eletricidade, onde não existia a luz elétrica, tá certo? Na página 48 do livro de vocês de ciências, nós estudamos 3 tipos de lâmpadas. Quais são esses tipos de lâmpadas, tia? Nós estudamos as lâmpadas incandescentes, que são aquelas mais antigas, que são amarelas, que consomem bastante energia e que não são legais. Elas aumentam o consumo de energia e aumentam, consequentemente,
o valor da energia da nossa casa. E em alguns cantos elas já nem existem mais para vender. Outro tipo de luz que a gente estudou foi a lâmpada fluorescente. São aquelas lâmpadas brancas, mas que elas têm dentro delas uma substânciazinha, tá certo? O que que acontece? Essas lâmpadas a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque quando elas quebram, elas soltam um pauzinho que a gente não pode pegar, só um adulto, tá certo? Mas essas lâmpadas, elas são melhores do que as lâmpadas incandescentes. As fluorescentes são melhores do que a incandescente. Elas economizam mais energia, tá certo? E a terceiro tipo de lâmpada que a gente estudou foi a lâmpada de LED. Elas são feitas de plástico e elas têm uma duração muito maior e elas consomem muito menos energia do que as outras duas. A lâmpada de LED ela é um pouquinho mais cara, mas ela é a melhor para a gente ter na nossa casa porque ela nos ajuda a ter uma energia mais em conta, tá certo? E aí ela consome menos energia também. E ela é melhor para o meio ambiente, tá? Nós estudamos também os materiais opacos e transparentes. Quais são os materiais transparentes? São aqueles materiais que a gente consegue enxergar através deles. Quais são os materiais opacos? São aqueles materiais que a gente não consegue ver através deles. Essa parede, ela é opaca, mas se eu tiver uma janela de vidro, ela vai ser transparente, eu vou conseguir enxergar através dela, não é isso? Assim acontece também com a água, muitas vezes ela é transparente, a gente consegue enxergar através da água e outros materiais. Uma caixa de papelão, ela é opaca, porque a gente não consegue ver através dela, a gente não consegue enxergar através dela. Outros tipos de objetos que a gente estudou também foram os objetos espelhados, aqueles que nos dão um espelhamento do que a gente está vendo. O caso de alguns lagos, né, alguns rios, o espelho e às vezes o reflexo da nossa televisão, da tela do celular quando está desligado. Isso tudo nos permite ver o nosso reflexo, que é o que está ao nosso redor, tá certo? Nós estudamos também sobre a estrutura do nosso olhinho, que é o que nos faz enxergar perfeitamente tudo que está ao nosso redor. Se eu não estou enxergando perfeitamente, eu tenho que ir no oftalmologista, que é um médico que cuida dos nossos olhinhos, que aí ele vai dizer se você precisa usar um óculos, que nem esse aqui da tia, ou se a sua saúde está perfeita, tá certo? Então, no nosso olhinho, nós temos várias estruturas que a gente estudou. Dentre elas, nós separamos 7, tá certo? Que vocês encontram na página 54. Quais são essas estruturas do olho, tia? O nervo, a retina, a pupila, a íris, a córnea, o cristalino e as camadas protetoras. Essas são as 7 estruturas do olho que a gente colocou para vocês, que vocês viram e estudaram. E a gente vai somente perguntar na nossa revisãozinha. Na nossa revisão só tem apenas o nome, tá certo? A gente vai só pedir o nome. Na prova pode ser que tenha para vocês marcarem algum nome desses, mostrando se é uma estrutura do olho ou não, tá bom? Mas não se preocupem que a nossa provinha tá bem facinho, bem tranquilinha. Não precisa se preocupar, tá certo? Outra coisa que a gente estudou é que sem a luz a gente não consegue enxergar. A luz, ela reflete no objeto e aquela imagem vem para o nosso olhinho. Do nosso olhinho, o nervozinho leva lá para o nosso cérebro e o nosso cérebro consegue entender aquela imagem. É muito legal, né? Outra parte do nosso capítulo que a gente estudou foram as expressões faciais. O que são as expressões faciais, tia? Eu não consigo mais lembrar. As expressões faciais é quando eu estou feliz, quando eu estou triste, quando eu estou com raiva. Eu consigo demonstrar isso através do nosso rostinho. Se eu estou feliz, eu vou dar um sorriso bem lindo, não vou? Se eu estou triste, eu vou ficar com uma carinha de triste. Se eu estou com raiva, eu vou fazer uma cara bem brava. E se eu estou com nojo de alguma coisa, eu vou fazer uma carinha de nojo. Lá. Então, as expressões faciais do nosso dia a dia, nós também estudamos no nosso capítulo 3, tá certo? Tia, é muita coisa, eu não tô conseguindo entender nada.
volta lá no começo do vídeo, coloca esse vídeo quantas vezes necessário para você entender bem direitinho a nossa revisão, faz a tarefinha do caderno bem detalhado, que você vai conseguir tirar um 10, tá certo? Vai estar super tranquila, a nossa prova vai cair somente essas expressões, as estruturas do olho, a luz, os objetos opacos e transparentes, somente isso, tá certo? E o sentido que a gente utiliza para ver, tá bom? Qualquer coisa, entre em contato com a tia, não deixem de mandar mensagem, tá bom? Até a nossa próxima aula.